Começando. Olá a todos, Perfeito. bem-vindos a mais um podcast Evangelho no Japão. E hoje nós vamos estar conversando com um dos pastores que, quando eu visitei ele, me impressionou o trabalho que ele tem feito no estado do Pará e principalmente numa cidade maravilhosa. E o pastor que nós estamos convidando é o pastor Hamilton. Pastor Hamilton, o senhor tem aí para nos contar como você tem vivido? E antes de mais nada, né, antes de mais tudo aqui, se apresente para as pessoas que não lhe conhecem. Amém. A paz do Senhor Jesus, graça e paz, shalom, e todas as demais formas que as comunidades evangélicas se apresentam, né? Para nós aqui é boa noite, acredito que para ti está sendo de dia, né? Sim. Temos essa diferençazinha do fuso horário. Meu nome é pastor Hamilton Suegast de Souza Amarante, tenho 36 anos de idade, estou pastoreando meu quarto campo na cidade de Garrafão do Norte, no estado do Pará, no Brasil. A cidade, o município tem algo em torno de 25 mil habitantes. A cidade, que é onde está a igreja, tem algo em torno de 15 mil habitantes. Estamos aqui há quase 2 anos, fazendo o trabalho do Senhor Jesus. É um trabalho um pouquinho diferente daquilo que a gente tem vivido e passado, porque a igreja enfrenta certas peculiaridades, certas particularidades, e estamos felizes por esse trabalho, graças a Deus. Já pastoreamos, como falei, 4 campos. Na convenção estamos com o pastor, fomos ordenados em 2008, vamos por 12º ano de pastoreio, né? Fomos praticamente 1 ano no primeiro campo, 4 no segundo, 2 no terceiro, e agora chegando ao 2º ano neste 4º campo, graças a Deus. Pertencemos à Comiadepa, Convenção de Ministros de Igreja e Assembleia de Deus, no estado do Pará, filiada à CGADB, Convenção Geral do Brasil. Pastor, em meio a tantas dificuldades que nós estamos vivendo nos dias de hoje, o que é ser pastor antes da pandemia e ser pastor durante esta pandemia? Rapaz, eu vou ser sincero, acabei de vir numa reunião do Ministério, né? Nós estávamos em reunião do Ministério, inclusive minha garganta está um pouquinho ruim por causa disso. Esse negócio de falar com máscara, a gente não está acostumado, fica abafado e retorna, né? Então, minha voz está um pouquinho complexa. Mas, assim, eu falei nessa reunião para os obreiros, estavam só os dirigentes presbíteros, que precisavam ter um pouquinho de paciência comigo, porque nenhum pastor, no Brasil pelo menos, estava preparado para viver algo parecido com isso. Ser pastor antes da pandemia, como você perguntou, era visitar os irmãos, era orar, era cuidar espiritualmente do rebanho, mas tendo uma certa facilidade, você poder ter o templo para o povo cultuar, para receber os irmãos. Nós sempre gostamos de visitar muitas ovelhas, por todos os campos que nós passamos, nós visitamos muito. E aqui continua da mesma maneira. Contudo, com essa pandemia, nós temos uma certa diferença, uma certa dificuldade de certas realizações. Bom, ser pastor no Brasil, eu não sei como é que se trata nos outros países, mas no Brasil ele vem revestido com uma outra armadura, vamos dizer assim, uma outra vestimenta. Porque pastor no Brasil, ele precisa ser pastor, apacentador, cuidar do espiritual das ovelhas, mas ele tem que ser, de certa forma, de vez em quando pai, de vez em quando ele tem que ser aquele tiozão que conversa com a mocidade também. Ele precisa ser juiz de vez em quando, advogado para resolver as causas, porque o brasileiro, a cultura brasileira é bem diferente da cultura do resto do mundo, né? Nós somos um povo muito acolhedor, um povo que se mistura. Por exemplo, no Brasil, essa questão da pandemia tem gerado dificuldade do brasileiro, por quê? Diferente do Japão, por exemplo, que o japonês pouco tem contato físico um com o outro, nós aqui no Brasil, a gente só entende que é amigo se abraçar, se beijar, se caminhar junto, se der gargalhada um perto do outro, se ficar se tocando. Então, nesse momento, nós enfrentamos uma grande dificuldade,
porque nós passamos por um esfriamento, não espiritual, mas um esfriamento humano, dado a pandemia. Onde já se viu no Brasil você usar máscara? Eu estou sem máscara porque a gente está em casa agora, mas na reunião estava o tempo todo com máscara. Antes de termos as igrejas fechadas, eu ainda falei para os irmãos, eu separei, chamei alguns obreiros, me ajudaram, nós separamos os bancos da igreja, deixamos bem distante, deixamos um bom afastamento para não ter contato próximo, colocamos álcool na porta da igreja para entrada, colocamos um pano e um álcool no púlpito para quem usasse o microfone pudesse limpá-lo antes, fazer asepsia antes de ter essa oportunidade. Reduzimos essa oportunidade também por causa disso. Então, tudo é novo. Então, pastor, antes da pandemia no Brasil, é aquele que cuida das ovelhas de uma forma completa. É o que cuida do espiritual, que se preocupa com a família, que se preocupa com o emprego, é constante. Nós temos aqui pessoas pedindo para a gente ajudar, pastor, me ajuda, tenta contato com fulano para ver se eu consigo o emprego, a porta de emprego. Se preocupar com a saúde, constantemente chegam pessoas também pedindo ajuda na área da saúde. A gente tem que tentar ver o que consegue, porque nós temos uma certa dificuldade, embora o Brasil seja um país laico, né, seja um país aberto para a religião, mesmo assim nós temos uma certa dificuldade de ter acesso em certos locais, dado também ao sistema de governo também, que é tão burocrático no Brasil, né? Então, ser pastor também é na área da saúde, se preocupar com a assistência social. Vira e mexe, nós fazemos campanhas para entregar cestas básicas. Estamos tendo dificuldade porque a igreja não se reúne, e aqui no Garrafão nós temos uma dificuldade com essa questão de tecnologia com os irmãos. A maior parte do nosso povo já é de uma idade mais avançada. Então, os irmãos até às vezes têm um smartphone, às vezes até têm o WhatsApp no seu aparelho, mas ele não sabe como é que usa. A gente tenta colocar no grupo da igreja e as irmãs de mais idade têm essa dificuldade. Então, devido a isso, nós estamos enfrentando esse outro momento da pandemia, que é da assistência social, das cestas básicas e tudo. Mas ser pastor na pandemia tem feito com que a gente visitasse muito os irmãos. Nós saímos do templo, e uma coisa que eu com a minha esposa nós gostamos de falar quando nós estamos na casa dos irmãos é que fecharam os nossos templos, não fecharam a igreja, porque a igreja somos nós. Então, se nós nos reunimos na casa do irmão A, do irmão B, da irmã Maria, do irmão João, do irmão Francisco, não importa, porque Jesus mesmo disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, lá ele estará. E nesse requisito, eu achei interessante porque, assim, pastor, em período de pandemia, nós podemos verificar uma maior facilidade da igreja de abrir seu coração para Jesus. Nos cultos domésticos, que antes nós poderíamos considerar escassos, nós fazendo agora na casa dos irmãos, reunindo 2 famílias, uma família só quando é muito grande, 3 famílias quando são pequenas, nós podemos verificar a alegria que o irmão tem de servir Jesus, o desejo de estar, porque é a sede pela palavra que não se tinha antes, né? E é um pouquinho comum isso. Quando a gente tem tudo com muita facilidade, a gente tende a não valorizar muito. Depois que perde, a gente valoriza um pouquinho mais. É mais ou menos isso que está sendo o pastor nesse período de pandemia e pré-pandemia. E o senhor falou uma coisa muito interessante, que não somente os pastores estão se adaptando à tecnologia, mas as ovelhas também têm que começar a se adaptar para começar, pelo menos, a ouvir as mensagens de domingo ao vivo, via YouTube ou via Facebook. E isso tem gerado no Brasil, principalmente nos lugares mais pobres do Brasil, uma certa dificuldade para os pastores e para os membros, vice-versa. Porque tem lugares no Brasil mesmo que não tem acesso à tecnologia, como o senhor falou. Aqui no Japão, diferentemente, nós temos muito acesso à tecnologia. Hoje, não somente os jovens, mas os próprios mais antigos usam tecnologia até demais, até exagerado aqui no Japão. E voltando a um ponto muito interessante que o senhor falou, que a igreja, ela somos nós, a igreja somos nós. Muita gente tem esquecido isso, colocado a igreja como uma instituição, um local em 4 paredes. Isso, claro, depois de nós crescermos muito, depois do século XIX,
a começar a abrir igrejas. Antigamente, o culto doméstico era muito mais valorizado do que o próprio culto dentro das igrejas. E quando nós paramos para pensar isso, nós voltamos a ser a igreja do primeiro século. Uma igreja Verdade. perseguida, que fazia um culto às escondidas dentro das suas próprias casas, porque eram As perseguidas pelo cartas governo. muitas vezes, né? Sim, hoje nós somos perseguidos pelo coronavírus, temos que nos refugiar para não sermos mortos dentro das nossas casas realizando os cultos. É triste, mas é saber que Deus está operando em nosso meio. Agora, pastor, uma coisa interessante. O senhor já tem mais de 10 anos no ministério, certo? E surge essa É. pandemia. Se o senhor soubesse que haveria uma pandemia daqui 10 anos, quando o senhor começou o ministério, o senhor teria agido de uma forma diferente? O senhor teria se preparado melhor? O que o senhor teria feito de diferente que o senhor percebeu que, nossa, se eu tivesse feito aquilo antes, preparasse o povo para isso bem antes, se o senhor soubesse, se o senhor tivesse uma bola de cristal e soubesse que a pandemia surgiria, o seu pastoreio, o seu pastorado seria diferente? Irmão Everton, talvez é muito complicado, porque assim, eu sou pastor, filho de pastor, pertenço a uma família até de vários pastores, e nasci no Evangelho. Quando nasci, meu pai já era pastor até. Me considero até muito tradicional comparado aos de hoje, que aprendi desde novinho na Bíblia. Então, para mim, pecado a gente não se tira, ele evolui, né? Com a tecnologia, com o desenvolvimento da sociedade, ele evolui também, mas não deixa de ser pecado, né? Enquanto que nós estamos vendo aí em muitas igrejas hoje, ou muitos pastores hoje, tentando diminuir o pecado para poder tentar atrair mais irmãos, né? Tentando excluir alguns pecados da Bíblia para tentar ter uma igreja mais cheia. Então, assim, mas mesmo sendo muito tradicional, por ser novo, eu também sempre gostei de tecnologia, sempre gostei de inovar. Minha esposa tem uma criatividade fantástica, você chegou a ver quando esteve aqui. Ela gosta de inovar, então a gente sempre tenta inovar em ambiente para a igreja. Nós estamos um pouquinho até diferente da assembleiano normal, Sim, sim. né? A gente gosta de inovar certas coisas. Não é para atrair, mas é para criar um ambiente mais agradável para que a pessoa possa ir para a igreja e se sentir mais à vontade para cultuar o Senhor, né? Porque hoje em dia nós estamos vivendo um tempo tão assim doído, a pessoa tem tempo só para trabalhar, para estudar, trabalhar, estudar. Quando chega em casa, às vezes não tem nem tempo para a família, se brigar e tal. E quando chega na igreja, vem com tudo isso dentro de si, e a gente precisa encontrar uma forma de descarregar, né? Agora, é lógico que se tivesse o conhecimento prévio disso aí, com 10 anos, talvez a gente tentasse melhorar um pouquinho, né? Na verdade, a vida pastoral é um constante aprendizado. Eu costumo dizer para todos que eu não sou o mesmo pastor que comecei a carreira. Minha esposa, que está comigo, também não é a mesma que começou. Nós vamos nos adaptando, não vamos deixando a Bíblia de lado, mas nós vamos nos adaptando ao convívio com o ser humano, até porque cada região, o Pará é um estado continental, né? Um estado continental. Nós já pastoreamos a região nordeste do Pará, a região Bragantina, né? Do Salgado, que chamam. Já pastoreamos o sul do Pará, já pastoreamos a região meio que centro, ali, região próxima a Castanhal, e hoje nós estamos no nordeste do Pará de novo. Cada uma dessas regiões é um povo diferente, uma cultura diferente, uma forma de agir diferente, uma forma de pensar diferente, e isso tudo faz com que a gente tente se reinventar, inovar e aprender também a lidar, porque cada cultura, cada criação de um povo faz com que a gente aprenda a lidar, né? Dialetos, nós já tivemos a experiência de alguns dialetos locais do lugar da onde a gente veio ser um e no lugar onde a gente está ser outro. Eu vou contar essa experiênciazinha para você entender. Meu pai pastoreou o Baixo Amazonas, né? O oeste do Pará, em Monte Alegre.
E minha esposa, a família dela também é da região do Baixo Amazonas. Então, no Baixo Amazonas, nós vivemos muitos anos lá, mais de 10 anos. É comum a gente usar, por exemplo, o título marreteiro. Marreteiro, para quem é daquela região, é a pessoa que é trabalhadora demais e que improvisa até, fazendo bico, se for preciso ali para outra cidade para comprar as coisas para vender. E é um vendedor nato, é uma pessoa que se preocupa em vender mesmo e fazer o pé de meia, não importa a circunstância, é trabalhador demais. E nós fomos para o sul do Pará. Quando chegou no sul do Pará, uma irmã foi vender roupa lá em casa para minha esposa. E começou a abrir a sacola dela com vestido, com camisa social, com calça, com roupa para os meninos e tudo. E minha esposa, querendo elogiar e agradar ela, disse: irmã, a senhora é marreteira, hein? Quando ela falou isso, a irmã fechou a cara. E eu senti que ficou o clima meio pesado. Eu disse: irmã, o que é marreteira para a senhora? Ela disse: olha, pastor, marreteiro para nós é pessoa pilantra, pessoa que rouba, é pessoa que faz negócio bagunçado, pastor. Aí minha esposa foi se justificar para ela e explicar o que era marreteiro para nossa linguagem. Então esse é o Pará que nós vivemos, é um continente imenso, com várias culturas, e o pastor é obrigado a se inovar o tempo todo e se adaptar o tempo todo também por causa disso. É um pouquinho do que é ser pastor aqui no Pará. Essa adaptação, ela é fundamental, acho que para a vida de não somente dos pastores, mas para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, a adaptação ao ambiente. Muita gente que não gostava de live, que falava, não, nossas igrejas não vão fazer live, nunca na vida. Pastores bem conservadores hoje estão aí na live. Ou aqueles, ou aqueles lá que é que tem um texto na Bíblia que as pessoas elas não param para ler de uma forma até sentirem o baque. Por exemplo, quando Jesus fala o sermão escatológico dele, que haveriam guerras, rumores de guerra, e haveriam pestes. Nós pregamos tanto esse texto escatológico, mas quando chega no momento de vivermos a escatologia, de vivermos os tempos, nós nos travamos, parece que trava e a pessoa ela não se adapta, a pessoa não vive um novo momento de Deus, um novo nascer de Deus. Eu acho que isso tem feito os pastores se inovarem durante esta pandemia. E o senhor teve anos de experiências para sempre estar se inovando, e eu acho que depois da pós-pandemia, o senhor vai estar mais se inovando ainda e se inovando ainda. Isso acho que é um grande aprendizado, não somente para os pastores, mas também para as ovelhas que estão pastoreando, que estão sendo pastoreadas pelo Senhor. Mas, pastor, uma pergunta pessoal. Quando o Senhor descobriu esse seu chamado ministerial, chamado para ser pastor? Olha, Everton, na verdade, tenho chamado desde que estava no ventre da minha mãe, né? O Senhor falou com meu pai, falou com minha mãe. Aí eu nasci, cresci e quando cheguei na época da infância ainda, eu presenciei algumas coisas. E quando chegou a adolescência, foi chegando a adolescência, a situação foi ficando mais forte. E Deus falava muito, eu não podia ir a um congresso, a uma outra igreja visitar, que o Senhor levantava alguém para falar em profecia e tudo mais. Mas, por ser filho de pastor, por viver o pastorado, né, da maneira como filho, eu, ser sincero, não queria. Então, tracei minha vida toda nos estudos, focado no trabalho. Eu chegava a dizer para meu pai que, no máximo, eu seria um diácono e daqueles ainda muito ruim, né? Embora fosse envolvido desde a infância na igreja. Durante a adolescência, coordenei, junto com mais outros irmãos, o grupo de adolescentes. Fui secretário da igreja, né? Fui professor de escola dominical, coordenador de escola dominical, enfim, mas para mim estava tudo bom ali, para mim era suficiente ali. Mas o Senhor ia falando, falando, falando. Certa feita, quando eu estava para casar com minha esposa, nós entramos em contato com o pastor Janari, que na época estava no campo de Carananduva. Ele é primo da minha esposa. E eu falei, pastor, a gente quer entregar o convite do casamento para o senhor ir conosco. Ele disse, pois então vem passar um culto aqui com a gente. Aí você me traz o convite. Aí a gente foi.
E nós chegamos no culto, já tinha começado, estava nos hinos da harpa, o pregador chegou um pouquinho depois, nunca vi o pregador, eu acho que nunca mais vi ele, na verdade, vi só naquele dia. Sei que parece que ele era de Capanema. E o pregador não me foi apresentado, né? Não me apresentaram o pregador. E ele começou a pregar, e no meio da pregação ele virou para mim e falou que Deus tinha um chamado, que Deus estava me convocando, logo, logo eu ia sentir. E aquilo foi muito forte, a igreja lotada. A minha esposa, Nava, olhou para mim e disse assim, olha, se for isso mesmo, tá casando com a pessoa errada, porque eu não quero nada que tenha a ver com pastorado, eu quero só ser crente, membro da igreja e tá de bom tamanho. Mas aí quando nós casamos, alguns meses depois, pela madrugada, umas 2 para 3 horas da manhã, eu acordei aos prantos, soluçando, porque eu ouvi o Espírito Santo falando comigo, Jesus falou comigo, dizendo que era a hora de eu trabalhar para a obra. Então aquilo acho que foi a maior experiência que eu já tive com Deus, foi algo muito forte, Deus falando que era a hora de eu começar a trabalhar, e desde então eu tive que abrir mão do meu eu e aceitar o que Deus tinha para mim, o que Deus queria para mim, e foi assim que aconteceu o chamado. Resumindo, esses quase 30 anos que tinha na época, né, 20 e poucos anos, foi assim que aconteceu o chamado. Uma pergunta também que fica no começo de todo o pastor, ou começo de uma caminhada pastoral, ministerial, há dificuldades. O senhor está vivendo o momento mais difícil do seu ministério pastoral, ou o senhor já teve momentos quase que piores? Claro, digo assim pior agora por questão de não somente o senhor está sendo envolvido nessa dificuldade, mas o mundo inteiro está envolvendo. Me conte aí, além desta pandemia, alguma grande dificuldade que o senhor teve na vida ministerial no próprio começo mesmo. Olha, a pandemia, lógico que ela vai ela vai ficar definida como um marco na história dos pastores e da igreja. Isso aí, infelizmente ou felizmente, não tem como a gente evitar. Só que ela tem trazido várias surpresas também positivas para nós, não é só negativa como todo mundo está olhando, né? Agora, a dificuldade, eu acredito que nós já passamos coisas um pouquinho piores. Vou contar algumas, tentando resumir também. A primeira dificuldade que nós enfrentamos é que quando nós começamos o ministério, eu falei em 2008, temos 12 anos aí, eu vou completar 37 daqui a alguns dias, então 25 anos, eu tinha de 25 anos para 26, quando do meu ordenamento a pastor. E tinha 28 anos quando assumimos a primeira igreja, como pastor presidente de campo, como pastor principal, atuante no campo, tinha 28 anos. Minha esposa tinha 26. Tinha acabado de completar 26. Aliás, iria completar 26. Nós assumimos dia 2 de janeiro, ela ia completar ainda no dia 21 de janeiro 26 anos. E nós enfrentamos, durante os 10 primeiros anos do nosso ministério, a parte mais complicada, porque nós temos uma certa tradição no Brasil, na Assembleia de Deus, que o pastor tem que ser já meio velho, gagá, tem que já estar com barba já branca, os cabelos grisalhos. Então, encarar um pastor novo e com cara de novo, que eu ainda tenho até hoje, foi muito mais complicado, porque eu ouvi, não foi ninguém que me contou. Eu ouvi os irmãos falando, eu vou ser pastoreado por um menino desse. Eu tive a experiência com um presbítero da igreja que dirigia uma congregação e nós fazíamos reunião do ministério uma vez por mês e tratávamos ali dos assuntos pertinentes ao mês e ao campo como um todo. E ele não falava nada na reunião. Eu perguntava deixava aberto para os obreiros um momento para discutir, para ouvir também, para a gente poder, né, tomar decisões melhores, e ele nada falava. Mas quando ele saía dali, que ele chegava no culto, na congregação, ele dizia assim, olha, irmãos, tivemos reunião do ministério hoje, e o pastor falou isso, mas o pastor é um menino novo, não entende de nada, eu vou fazer assim, assim, assado e cozido. Então,
experiência um pouquinho amargas. A gente ainda no início do ministério ficava um pouco mais nervoso, com um pouquinho mais de raiva dentro, né? Tratava mal não. Mas quando a gente chegava com a notícia, a gente ficava triste em casa, porque eu não pedi para ser pastor, não pedi para estar pastoreando. Deus me chamou e para que passar por isso? Mas é um aprendizado constante, né? Nós tivemos uma oportunidade de pastorear um campo no sul do Pará, onde esse campo foi feito no tempo do Fernando Henrique, que teve as mortes em Eldorado do Carajás por causa do sem terra, e na época foi desmembrado ali da fazenda do Banco Bamerindos uma área para ser loteada, né? Então, nós enfrentamos ali algo assim interessante, foram 4 anos ali de algo muito diferente da realidade. E, em certa feita, numa reunião ministerial, nas primeiras logo, eu não me lembro se foi na segunda ou na terceira reunião, um diácono pediu a palavra e estava lotada a sala, né? Ele olhou para mim e disse: olha, pastor, eu vou ser sincero para o senhor. Pastor para nós é tudo forasteiro. Vocês vêm, vocês vão embora. Agora nós que estamos aqui há 20 anos, 30 anos, há 10 anos, há 15 anos, nós continuamos aqui. Então não pense o senhor que entre dar a mão para um presbítero que tenha pecado ou errado, ou seguir ao seu ensinamento, que nós vamos ficar com o senhor. Nós vamos ficar com o presbítero, por mais que ele tenha errado. Porque ele daqui nós já conhecemos. O senhor é de fora, o senhor é forasteiro. Então foram algumas experiências um pouquinho amargas. Acho que foi o dia que eu vim assim, mais triste, por pensar como é que está evoluindo certas igrejas, né? E a igreja que a gente vai morar no céu, é o povo que está separando, vai morar todo mundo junto. Eu costumo dizer para todo mundo, eu não sou o dono da verdade. Agora, numa reunião, o pastor também é uma liderança. Então, existe um momento em que a gente abre a opinião para os irmãos, para os obreiros, até para nos ajudar, nos trazer uma orientação para a tomada de decisão. Agora, quem toma a decisão somos nós, então, infelizmente, a gente tem que agir certas horas, nós que temos que tomar a decisão, porque está sobre nossos ombros essa responsabilidade. Então, tem momento que a gente tem que trazer uma palavra que não conforte muitos, não seja em consonância com muitos, mas é a realidade para o momento. E os irmãos precisam também compreender essa parte, né? Hoje, por exemplo, na reunião, eu falei para os obreiros, disse, olha, irmãos, a reunião são só 3 assuntos, vai ser uma reunião rápida, mas um dos assuntos vai ser um pouquinho longo, e eu quero dizer a vocês que está aberto para vocês me darem opiniões, discussões, porque nós estamos falando de algo novo, inusitado, que nós nunca vivemos, então quem sabe o irmão tenha uma ideia que pode ser corroborada conosco e que a gente pode entender no final da reunião que é a melhor ideia para o momento da igreja, né? Então, nós tivemos alguns dissabores como esses aí, mas no final das contas a gente dobra o joelho para orar, o Espírito Santo fala um pouquinho com a gente, diz aguenta mais um pouquinho, que Jesus sofreu muito mais, não está sofrendo nada, né? Mas, pastor, é interessante que a gente esquece que a Assembleia de Deus, ela é uma assembleia onde todos podem dar a sua opinião e falar o que sente. Isso é pastorear. Pastorear é saber dialogar em momentos difíceis e momentos complicados. E eu percebo muito, por exemplo, aqui no Japão, nós tivemos uma coisa bem diferente de todos os outros países que nesse momento de dificuldades. Até as igrejas aqui no Japão reagiram de uma outra forma. Nós sabemos que o Japão ele não declarou o estado de quarentena, né? Ninguém ficou em casa, porque o Japão não proíbe, não tem uma lei que permite a quarentena. Nós declaramos estado de emergência. Aqui o Japão sempre usou máscara desde que eu me conheço por gente. Ficar com febre um pouquinho, 37 graus, você já é obrigado a usar a máscara. Álcool,
e gel, álcool em gel, isso aí nós já usávamos muito, muito antes de existir a pandemia, porque nós já sofremos muito com várias, influenza, SARS e entre outros problemas, gripe suína que teve também. O Japão já está bem adaptado com isso, então eu mesmo estou trabalhando normalmente, estou indo para a minha empresa normal trabalhar, e nós também sofremos dificuldades lá. É o problema de quem é pastor e quem é ovelha acha que o pastor sofre menos do que as ovelhas, né? Aí, como ele se acha que não, o pastor ele deve cuidar da minha vida, o pastor ele é obrigado a cuidar da minha vida, o pastor deve ser obrigado a ouvir as minhas vozes, né? As minhas opiniões, o pastor deve ouvir, o pastor deve estar 24 horas comigo. Ele deve estar preso. Quando eu ligar para ele, ele deve me atender. Quando eu pedir para ele vir na minha casa, ele deve vir na minha casa. E tem até uma história engraçada de que um pastor, né, uma irmã ligou para ele e falou: Pastor, eu tô com um problema na minha família tá toda bagunçada e eu preciso da ajuda do Senhor, eu preciso da ajuda do Senhor. Você tem como você vir hoje aqui na minha casa para resolver esse problema? Aí esse pastor falou: Irmã, me desculpa, mas hoje eu tenho um compromisso. Pode ser amanhã? Aí a irmã: Tá bom, pastor, eu vou falar com meu marido aqui pra gente ficar mais calmo e amanhã a gente resolve. E aí o pastor ele foi passear com a família, um compromisso com a família. Foi passear, foi cuidar da família, tudo e tal, que é a obrigação de todo pastor, cuidar da sua família. E essa irmã tava no shopping junto e viu lá o pastor passando assim, né? Aí ela estranhou, ai, o pastor não tinha compromisso? Aí ela volta para casa dela, conversa com o marido dela, aí no outro dia o pastor vai visitar ela. Chegando lá, e ela começa a indagar o pastor: Pastor, o senhor não disse que tinha compromisso? Você não disse que tinha compromisso, não, pastor? Se eu tava lá, passeando no shopping, e aqui eu querendo resolver os problemas da minha família, que o senhor cuide da minha família. Aí o pastor dá uma resposta maravilhosa para ela. Por isso eu vim na sua casa para resolver os problemas da sua família, não da minha, porque da minha cuido sempre. E isso mostra uma lição de cuidado, tanto que o Senhor tem pela sua família, quando eu fui aí mesmo visitar o Senhor, o cuidado que o Senhor tem para a família, e o cuidado pela igreja também, saber conciliar as duas coisas que é muito difícil, principalmente agora, né? Que agora o Senhor está mais tempo em casa e um pouco mais distante das ovelhas, e as ovelhas sentem a necessidade de ser pastoreado. Só que elas esquecem também que o livro de Hebreus, no último capítulo do livro de Hebreus, no capítulo de número 13, fala que nós devemos cuidar dos mensageiros, dos anjos de Deus, daqueles que pregam a palavra de Deus. Devemos cuidar da vida deles. Devemos os ajudar ou sustentar. Isso é algo muito interessante que nós, como ovelhas, esquecemos disso. Que nós devemos ajudar os nossos pastores a pastorear. Ajudar os nossos pastores a ser pessoas melhores. Porque se o pastor cresce ministerialmente, a igreja cresce também. E Verdade. isso e tudo que eu falando, uma pergunta que não pode, que não tem como fugir disso, é a relação entre pastores e ovelhas nesses tempos de dificuldades, elas diminuem, ficam mais fracas, ou elas se fortalecem por todas as dificuldades que as ovelhas sentem? Qual você tem sentido como? Você está sentindo mais dificuldades que essa relação com as ovelhas que o Senhor cuida, dos irmãos que o Senhor cuida, que o Senhor pastoreia, ou você tem sentido laços mais fortes, mais de união? Olha, vou ser sincero para você de uma seguinte forma. Nós temos muitos pastores, conhecemos muitos, que quando começou a pandemia, já se falou da pandemia, não foi quando mandou fechar os templos, quando se falou da pandemia, eu conheço vários que reuniam o ministério e disse: irmão fulano, você vai cuidar de arrecadar as ofertas, você vai cuidar do dízimo, você vai fazer os cultos não sei da quando, você vai fazer o culto na casa do irmão, você vai fazer não sei o que, fazer não sei o que. E você, pastor? Não, eu vou para casa em Belém para me cuidar, porque está no tempo de pandemia, eu vou cuidar da minha família, cuidar da minha saúde, e vocês ficam por aí. Muitos, muitos. Nós tivemos alguns irmãos de igreja que já passou, que já ligaram para falar isso para gente. Irmão, o problema é de você, com o seu pastor, não posso me envolver. Mas aqui na nossa, para ser sincero, de certa forma até melhorou, porque facilitou para nós estarmos, porque o coração está mais aquebrantado, o povo está mais necessitado. Então a gente que sempre gostou de visitar, tivemos uma certa facilidade.
É lógico que antes de ter sido decretado o fechamento dos templos, nós já tomamos algumas providências. Por exemplo, o grupo de visitadores da igreja, eu pedi às irmãs que deixassem de visitar, porque as nossas visitadoras já têm uma certa idade. E os irmãos que elas gostam de visitar também têm uma certa idade. E eu expliquei, irmão, se esse vírus ainda está no início, ninguém conhece direito, então nós podemos até não estar contaminados no sentido de ter sintomas, mas de repente está com vírus na gente aí, está carregando sendo um hospedeiro aí para quem tem uma baixa imunidade receber, porque a gente está na rua, o vírus está aí, é invisível. E não anda com a plaquinha dizendo eu estou aqui, então você desvia para outra rua, não tem como você saber. E nem quem tem, nem quem tem. A única coisa, certeza, que os cientistas têm até hoje é que tem pessoas que ficam assintomáticas, então a pessoa às vezes sente só um arranhado na garganta e pronto, e nada mais, uma coriza num dia, no outro dia já está bem, dá febre um dia só e no outro não dá. Então, ele tem atacado de maneira diferente porque depende da imunidade da pessoa, né? Então, eu expliquei isso para os irmãos. E essa semana temos uns 10 dias que eu falei que eu não iria mais na casa de nenhum irmão que estivesse enfermo, dado a situação da contaminação, da dificuldade, porque eu tenho 2 crianças em casa, não sou só eu, né? Eu faço parte do grupo de risco porque eu tenho asma, meu filho mais novo tem bronquite, minha esposa não tem uma imunidade muito alta, né? Inclusive, coincidentemente ou não, nós estávamos todos os 4 fazendo tratamento, fomos a Belém fazer tratamento médico antes da pandemia e deixamos o tratamento no meio do caminho porque está tudo trancado, não se pode sair, não se pode entrar, não se pode ir, não se pode voltar. Então ficou aí para uma outra oportunidade, talvez, quem sabe, para o segundo semestre. Então, assim, por isso eu falei para os irmãos, então quem estiver doente, eu vou evitar de visitar para não... Mas a gente fala isso da boca para fora, quando chega na hora, a irmã ligou outro dia para minha esposa, essa semana já, pastor, o pastor está por aí, porque meu marido está doente, está com desse vírus aqui, o marido deve ter 90 anos, anda normalmente, fala como se fosse um homem de 75 anos, tem 90 anos e normal, mas pegou, era febril, e aonde é que eu fui? Fui lá com a minha esposa visitar ele. A gente com máscara, com álcool em gel na mão e tudo, oramos, ungimos, e fomos visitar. Assim como visitamos outros irmãos, então a gente fala que não vai, mas no fundo acaba indo. Então, nessa pandemia, de certa forma, ajudou muito, porque valorizou um pouquinho mais também. Nós temos minha esposa tem um testemunho muito lindo. Tem algo em torno de uns 10 dias também, uma irmã ligou para ela e disse, pastora, queria que a senhora viesse aqui em casa, pode ser? Pode. Aí ela foi lá. Chegou lá, a irmã disse, olha, pastora, eu vim trazer isso aqui, é o dízimo para a senhora mandar para o pastor, que eu sei que vocês estão precisando. E eu queria, a irmã não tinha muita coisa, ela pegou, trouxe uma lata de sardinha e mais uma coisa, parece que um bolacha. Pastor, eu sei que nesse tempo a igreja não está abrindo, não está se tirando oferta, não está se tirando dízimo, eu sei que está difícil. Eu queria dar isso aqui para vocês, para a senhora levar, pastora, porque eu sei que pode estar passando necessidade aí, e meu coração não vai ficar em paz se eu não der. Era tudo que tinha, era a oferta da viúva. Era tudo que ela tinha, e ela compartilhou. A minha esposa quase que não aguenta nem orar em lágrimas lá, de ver o carinho, a atenção. Então, de vez em quando bate um irmão aqui, pastor, como é que tá? Então, serviu, de certa forma, essa pandemia, ela serviu também para trazer o que tem de melhor, para resgatar aquela igreja primitiva, como você falou no início da nossa conversa, aquela igreja lá que se escondia para cultuar, onde um amava o outro, um se preocupava com o outro, de certa forma ajudou para resgatar. Então tem sido positivo na minha ótica, na minha visão, ao meu ver. Para nós, é lógico, sim, atrapalha, de certa maneira, a parte da igreja poder pregar o evangelho com os templos, né? A arrecadação também tem sua dificuldade, porque se você não tem templo aberto, dificilmente você arrecada dízimos e ofertas como arrecadariam, né? Mas, espiritualmente falando, ela foi positiva, nos aproximou, fez com que os irmãos também, que estavam um pouquinho mais distantes da igreja, que tinham esquecido qual era o rumo do templo, né, nos ligam preocupados, pastor,
eu preciso da sua ajuda, da sua visita, ore por mim, porque se Jesus voltar, eu quero subir, eu não quero ficar. Então, para mim, ao meu ver, foi muito positivo essa questão da pandemia. É lógico, traz os riscos, traz a preocupação com a saúde, mas espiritualmente eu acredito que, de certa forma, ajudou. É lógico que nós temos uma parcela de irmãos que acredito que seja na igreja como um todo, geral, não só em Garrafão, mas no Brasil e no mundo, que eles não têm um firmamento espiritual muito forte, muito alicerçado, muito enraizado na palavra. Então, esse momento em que o templo não pode estar aberto, esse irmão ele tende a ter dificuldade de se permanecer firme na palavra, mas fora esses detalhes, no quesito pastoral, eu acredito que foi positivo para nós, nos ajudou a estar mais perto dos irmãos, visitando a casa dos irmãos, os irmãos se lembraram do que é um pastor, né? Aquela preocupação que o pastor tem, os irmãos lembraram que agora é válido, entenderam, né? Inclusive, a gente está aqui verificando isso, os irmãos com esse desejo de estar mais atento espiritualmente e com o pastor. Eu acho positivo. É que nem que nem estava falando, que todas as cartas praticamente do Novo Testamento foram escritas para igrejas perseguidas em momentos de dificuldades. A Sim, carta de sim. Hebreus é um grande exemplo, que eram pessoas que tinham se declarado servidoras de Cristo, que seguiam a Cristo, mas voltam atrás do capítulo 2. Vai dizer que eles estavam voltando e abandonando a própria fé. E em tempos de dificuldades é separado o joio do trigo. Pessoas que querem mesmo buscar a Deus, elas buscam porque elas sentem a necessidade, em tempos de dificuldade, de buscar a Deus. Já outras vão ser mais céticas. Ah, quer saber de uma coisa? Quer saber mais de igreja? E tem esses aí, a gente pode ver aquelas pessoas que desejam mesmo buscar a Deus. É um momento difícil, um momento triste para a humanidade, vai ficar na história para sempre, vai. Mas é um momento também para a igreja aprender, uma igreja brasileira, igreja japonesa, todas as igrejas aprenderem o verdadeiro significado de ser cristão em tempos de dificuldades. Assim como nós já sofremos várias guerras, várias pandemias durante a história, as igrejas elas vão melhorando espiritualmente. E esse é o nosso objetivo de levar o evangelho. Agora, uma pergunta, pastor. Pregar o evangelho em tempos de pandemia, que os templos estão fechados, vamos dizer assim, mais simplificando, a salvação de almas, novos convertidos. Porque normalmente nós pegávamos uma pessoa, convidávamos para ir para a igreja e nós pregávamos o evangelho e colocava, não, jogava para o pai, olha pastor, trouxe alguém, agora se vira na pregação. Agora, né? Já trouxe, agora você se vira na pregação. Como você tem visto isso? Como você tem feito esse sistema de evangelização durante essa pandemia? Ou você tem usado bastante live e mandado até para pessoas que estão fora da igreja? E aí, pastor? É difícil falar de evangelização. É mais fácil falar sobre assistência social durante a pandemia. Ajudar pobre, levar a comida, levar mantimento. Mas é a missão, aquele ide de Jesus durante essa pandemia. Como que tem feito? Como você tem agido aí na igreja? Olha, eu vou te ser sincero que tem sido uma novidade para todo mundo, como desde o início da nossa conversa a gente tem falado. Mas, assim, com esse quesito, nós dividimos, chamamos obreiros, chamamos líderes de mocidade, falamos, está na hora a gente ir para a casa dos irmãos e fazer culto na casa. Junta 5 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas e faz um mini culto ali, faz 20 minutos, meia hora, ora pela pessoa e convida quem não é crente. Então, nos cultos que nós podemos ir, nós tivemos, graças a Deus, nós tivemos vários irmãos abraçaram essa causa. Então, ficou bem dividido, né? Então, vários locais fazendo culto ao mesmo tempo. E durante isso a gente viu várias casas, pessoas, irmãos trazendo essa pessoa que não serviu a Jesus ainda, que não conhecia Jesus, para o culto, para aquele mini culto no lar, ouvir a palavra. Então, nesse quesito, nós até conseguimos almas para Jesus ali, até almas se renderam aos pés de Jesus. Talvez até com uma facilidade maior, porque a pessoa se sente menos constrangida do que num templo com muita gente, né? Esse sistema assim caseiro facilita um pouco mais, né? Então, eu acho positivo esse resultado. Nós adaptamos, além disso, a visita mesmo, que tem sido constante, até para pessoas descrentes.
ou às vezes está na casa de uma pessoa que é crente, mas a pessoa convidou outra pessoa, e ali em 20 minutos, 15 minutinhos ali, a gente pergunta como está todo mundo, ora, unge as pessoas, né? Pede a bênção de Deus na vida dessas pessoas e aproveita para falar do amor de Deus, independente de quem quer que seja. Nós nunca nos negamos a isso, nem eu nem minha esposa, a falar do amor de Deus. Uma coisa que a gente costuma falar muito, tanto eu quanto ela, é que não adianta você ser bonzinho, não adianta você ser muito educado, polido, não adianta nem você dizer que já frequentou, já visitou a igreja, mas se você não confessar Cristo como seu Salvador, não adianta nada disso. Então, nós precisamos deixar isso bem claro para a pessoa, que a pessoa precisa abrir o coração para Jesus e deixar a transformação do Espírito Santo para entrar na sua vida, porque senão não adianta. A salvação é para todos, mas não é ao mesmo tempo que é para todo aquele que quer, que crê, aquele que quer, aquele que se considera um pecador diante de Cristo e permite que o Espírito Santo faça trabalhar na sua vida, né? E o outro mecanismo, como você me falou, são as lives que nós estamos fazendo. A gente começou com uma por semana, aí aumentamos a duas. Semana passada, minha esposa já fez uma extra com a irmã dela no Facebook. Nós temos usado o Facebook, porque, aquilo como você falou, a tecnologia para certas coisas é mais fácil. A gente ainda está se adaptando a essa tecnologia. Não era algo que era comum. Hoje eu tive que pedir para instalar outra internet, mexer, porque a nossa estava horrível, a gente não conseguia. Nós deixamos de fazer algumas lives, adiamos para outro dia, para o dia seguinte, porque a internet que estava não funcionava, né? Então, assim, nós começamos com uma metodologia, com tudo junto, depois a gente foi dividindo as lives de uma maneira assim um pouquinho mais... Até isso, a nossa live no começo era feita com a câmera de selfie do celular, lá longe, todo mundo, a gente gritando para poder captar a voz, porque não tinha microfone, a gente não sabia adaptar. Depois chegou o irmão da igreja que toca com a gente e disse: pastor, eu descobri, tem um aparelhinho que a gente coloca aqui, funciona, dá para ligar na mesa de som, dá para ficar o áudio já captado pela mesa, dá para a gente fazer um negócio melhor. Vamos fazer, bora testar. E temos só um pouquinho de dificuldade, porque o Garrafão não é um polo tecnológico, né? E nem está perto de algum polo tecnológico. Então a gente tem que ir improvisando. Nós estamos tentando, querendo ver se a gente consegue, a partir de amanhã, da live de amanhã, colocar no YouTube também. A gente está tentando ver se consegue, porque demanda um pouquinho. Por exemplo, a gente não está achando webcam. A gente não acha webcam para comprar. E não é aqui, é no Brasil. Eu fui procurar nos maiores sites que tem, tudo vem da China. Você tem que comprar hoje e esperar para chegar em julho, agosto. Americanas, Amazon, por exemplo, Mercado Livre. Eu entrei e tem alguns vendedores ou alguns produtos que a previsão de chegada é para 26 de agosto. Aí eu olhei e disse: rapaz, eu vou fazer com uma câmera dessa aí para 26 de agosto, se bobear, a pandemia já passou, a igreja até já estão abertas já, e a gente perdeu o foco. Aí a gente já improvisou. Eu já fui fuçar na internet, já descobri uma maneira de usar o celular como webcam, ligar no computador. Então, logo depois do nosso podcast aqui, eu já vou fazer o teste. Eu já fiz um teste ontem, deu certo. Agora eu vou fazer o teste com o YouTube, tentando conectar o YouTube com o Facebook, que eu sei que dá também para fazer. Então, a gente vai tendo que se reinventar nessas horas para poder atingir. Por quê? Como eu falei, o nosso público alguns irmãos não têm Facebook, mas eles conseguem acesso no YouTube. Pastor, se fosse no YouTube, eu assistia, eu não consigo assistir. Então, a gente está improvisando para tentar chegar. Junto com isso, como é feito pelo Face, nós aproveitamos para marcar muitas pessoas. Nós montamos uma equipe, eu, a minha esposa, mais alguns jovens aqui, alguns irmãos, que na hora, antes de começar a live, é feita pelo meu Face. Aí eu saio marcando todos aqueles conhecidos que eu tenho, parentes, amigos, pessoas crentes e não crentes, pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus, e marco esses irmãos, e eles abrem outras salas e marcam amigos deles também que não servem a Jesus, e tem dado certo nesse sentido, né? As pessoas têm ouvido. Nós temos notado que muitas pessoas ou que estão desviadas do caminho do Senhor, ou que nunca serviram ao Senhor, têm gostado, têm participado, e ativamente até, eles participam, eles pedem para a gente mandar um abraço para eles se pronunciam na hora da live, pedindo
a oração, e tem sido, nessa forma, tem dado certo, tem sido algo que a gente conseguiu alcançar muitas pessoas nesse sentido, até longe da nossa cidade. E eu acho que isso é o mais interessante, porque quando nós aceitamos a Jesus para cumprir o ID, e principalmente depois que a gente entra nessa carreira ministerial de pastor, a gente não é para ser pastor só da nossa cidade, só da nossa igreja, para cuidar do nosso rebanho ali fechado. Nós estamos para pregar o amor de Deus para os quatro cantos da terra, se tivermos oportunidade. E isso tem sido uma oportunidade boa. Olha, nós temos na nossa live pessoas do Japão, não só a família de vocês, é um prazer quando a família de vocês entra para poder estar conosco, mas nós temos tido outras pessoas também do Japão que têm estado conosco. Nós temos tido pessoas da França que entraram na live que minha esposa fez outro dia. Brasília, Rio Grande do Sul, Nordeste do país, né? Então, a vantagem da tecnologia é que ela abraça os quatro cantos da terra, e tem sido útil para nós falarmos do amor de Deus. Temos orado. Agora, é lógico, a palavra principal esse momento eu creio que não é momento de você sair trazendo doutrina pesada. Olha, se não for assim, 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 você vai para o inferno. Eu acho que não é o momento. As pessoas estão com o coração aberto para ouvir a palavra. Isso é bom. Agora, a pessoa também não está preparada para ouvir de tudo. A gente tem que entender que assim como a gente nasce, e quando nasce só tem o leite materno, e aí depois que vai passando por mingauzinho, por papinha, né, por feijãozinho amassado, né, assim é a pessoa para ouvir do amor de Deus. Não adianta eu trazer a doutrina logo de cara para a pessoa, olha, para você servir a Jesus tem que ser assim, assado e cozido. Não, ele precisa primeiro ouvir de Jesus. E o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida essa condução dessa mudança interior. Então, o momento hoje é para trazer palavra de conforto, de esperança, de paz. É um momento de apresentar Jesus como o nosso Salvador, que é o que ele é. O homem que acalma a tempestade. Ele é o homem que multiplica na hora que está precisando ser multiplicado. Ele é o homem que socorre na hora o necessitado. Esse Jesus que está sendo o momento de nós pregarmos. A doutrina, a gente deixa para quando abrir os tempos a gente trazer algo mais profundo, que tem tempo para se explanar, que você tem o contato físico, que a pessoa pode tirar suas dúvidas ali, para poder conhecer um pouquinho mais. Hoje eu acho que o momento é se falar do amor de Deus, de quem é Jesus de verdade, e que a pessoa entenda que há sim uma esperança, que Jesus é a nossa esperança. Amém. Amém, pastor. Já nós estamos aqui mais de 50 minutos e por mim falava mais 1, 2, 3 horas, mas senão nosso podcast fica longo. E para nós terminarmos, pastor, dicas de filmes, livros, dicas de o que fazer, ou uma palavra final que o senhor queira dar para os ouvintes do nosso podcast e as pessoas que vão estar assistindo nosso vídeo. Amém. Primeiro, eu acho que o que nós temos percebido por parte dos irmãos é a volta daqueles hinos mais antigos que a gente cantava na década de 90, alguns da década de 80, até o iníciozinho dos anos 2000, o Grupo Logos, Formosa, o Ministério Coinonia. Eu acho que é algo gostoso de se ouvir, principalmente nesse momento, porque são hinos que acalmam a alma, trazem um conforto, né? Sérgio Lopes, para mim, é o maior compositor evangélico que nós temos no Brasil. A nossa referência é Sérgio Lopes. É lindo os hinos, a inspiração que ele tem. É muito maravilhoso para o momento que nós vivemos, para trazer um conforto. Livros, depende muito dos gostos, depende muito da curiosidade da pessoa. Eu estou num momento em que eu ando meio curioso com a questão da reforma, então não ando lendo livros voltados para essa área da reforma. Eu estou terminando de ler o livro do Augusto Nicodemos, o que estão fazendo com a igreja, e é bem interessante. Agora, ele tem um viés reformador, que o Nicodemos é reformador presbiteriano, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não é agressivo com os pentecostais como nós, né? É bem tranquilo. É um livro que eu acho interessante porque vai estar nos fazendo refletir um pouquinho de como anda a igreja, como é que a gente tem conduzido. Isso é bom para a gente trazer a nossa reflexão interior. Será que não está na hora da gente mudar? Eu acho que a maior dica, que não é nem uma dica, na verdade, é um pisca-alerta que essa pandemia trouxe, será que não está na hora de nós, Igreja do Senhor, independente de denominação, não está na hora da gente mudar
inovar para o lado positivo, para o lado da palavra, voltar às raízes que talvez nós tenhamos deixado de lado. O que eu tenho percebido, pelo menos no Brasil, eu não sei se aí no Japão tem sido da mesma forma, é que a gente tem pegado a Bíblia e tentado, assim, apaziguar certas coisas que a Bíblia condena. Não é tão... antigamente não podia divorciar, agora a gente já está deixando de divorciar, casar de novo, divorciar 2, 3, 4, 5 vezes. Né? Aquela pergunta que os fariseus fizeram para Jesus não pode ser feita para o pastor hoje em dia, não, porque o pastor não sabe dizer mais para o irmão de quem é o marido da mulher que casou 10 vezes, porque, né? Então, nós estamos tem certas coisas que eu acho que está na hora de a gente aproveitar o momento e voltar para a raiz, voltar ao primeiro amor, né? Estamos deixando de lado família, como foi já bem falado aqui, mas a gente está deixando de lado também, nós estamos vivendo um mundo, com esse mundo evoluído, a gente tem amenizado certas coisas também, achando que não é mais pecado, né? Pecado não é, o pastor não está vendo, não tem nenhum irmão vendo, estou só aqui entre quatro paredes, só eu e meu namorado, só eu e fulano, só eu não sei quem. Então isso aqui não é tão pecado mais, né? Então estamos amenizando. A dica é aproveitar o momento para ler a Bíblia mesmo e voltar para o primeiro amor, ver o que Jesus está pregando e não deturpar aquilo que Jesus pregou. Que nós também temos uma mania, que, como homens que somos, de tentar achar brechas na Bíblia para justificar os nossos erros, as nossas falhas, tentar justificar aquilo que a gente está fazendo como sendo positivo dentro da Bíblia. Filmes, eu esqueci o nome daquele filme que eu assisti, nós assistimos com jovens, minha esposa passou para os jovens, Superação, se eu não me engano o nome, Superação, Milagre da Fé, e conta a história do rapaz, do jovem que cai no lago congelado, cai lá e passa por maus bocados, é baseado em fatos reais, e ali mostra a história do encontro com Cristo daquele jovem, do encontro com Cristo da mãe daquele jovem, que ela tinha uma visão diferente, né? E do estreitamento da amizade dela com o pastor, porque ela tinha o pastor como alguém que estava querendo inovar demais, o pastor que queria ser moderno demais, na verdade o pastor estava tentando ser ele mesmo. Que eu acho que é isso que nós temos que entender. Aceitar Jesus, servir a Jesus, não significa que você tem que mudar, você tem que ser outra pessoa. Você pode ser você mesmo. É lógico, só seguindo aquilo que Jesus pregou, que nos orientou. Eu acho que são as dicas que nós temos aí. Né? Ouvir coisa positiva. Aqui no Brasil, eu tenho recomendado aos meus irmãos, desliga um pouquinho a televisão dos canais tradicionais de jornalismo, porque você liga e você começa a chorar, porque só mostra morte, 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 e desliga um pouco disso e procura outra coisa para poder ocupar a mente, porque o maior problema que os pastores terão a partir de agora, e as igrejas enfrentarão a partir do pós-pandemia, serão a questão do estresse, que as pessoas estarão, da depressão, que muitos estarão, e da síndrome de suicídio, que vai aumentar drasticamente. Não sei aí no Japão, porque é uma cultura um pouquinho diferente, mas na cultura brasileira eu tenho certeza que isso vai ser o que mais vai afetar o brasileiro como um todo. Mas amém, pastor. Muito obrigado por essa entrevista que o senhor nos deu aí. E também, se o senhor quiser, sempre está aí à disposição para nós fazermos mais podcast, mais lives. O senhor nos manda mensagem aí que a gente sempre tem momentos difíceis. É isso aí, pessoal. Esse foi nosso podcast Evangelho no Japão. Muito obrigado, pastor. Amém. Abraço. Eu vou parar aqui a gravação aqui.